Pessoal, nós vamos falar sobre obrigações a longo prazo e precatórios. Tá? Nós vamos vir aqui, ó, obrigações a longo prazo e precatórios. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é a origem aonde você grava a informação para você poder usar lá no empenho. Quer ver? Vou te mostrar aqui, ó. Vou abrir a telinha de empenho também aqui e vou mostrar para você aqui, ó, como que a gente usa essas informações. Vou deixar essa telinha de empenho aqui aberta. Observe esse campo aqui, ó. Estou clicando em cima dele, ó, obrigações a longo prazo. Vocês vão ter, quando fizer o pagamento do parcelamento da dívida que foi fundada, que vocês assumiram, vocês vão ter que informar, vincular a dívida que vocês cadastraram nessa tela de obrigações a longo prazo ao empenho, à despesa, Por quê? Para vocês poderem fazer a amortização dela. Então eu tenho que fazer a referência. Se eu não fizer a referência, não vai amortizar nas contas contábeis. Então eu vou mostrar para vocês como é que cadastra isso aqui agora. Vamos lá, hein? Vou pesquisar uma aqui agora para a gente poder saber. Vou pegar essa aqui mesmo, ó. Não escolher muito não. Bom, pessoal, aqui nós temos nesses campos aqui da tela de cadastro de obrigações a longo prazo. Nós temos aqui o campo tipo, nome, número da lei, ano da lei, data da lei, credor, número do processo, ano do processo, número do contrato, data do contrato, data da publicação do contrato, competência quando foi fundada, veículo de publicação, valor da moeda, quantidade, se tem juros que amortiza, se é um refinanciamento, se não é, qual é o saldo remanescente, e aqui embaixo é onde eu faço a classificação das contas contábeis que vai passar a existir a movimentação delas, tá? Então vamos lá. No tipo nós temos vários tipos aqui para saber se é uma dívida contratual ou público-privada, parceria público-privada, se é demais dívidas contratuais internas, se é de tributos, se é de previdência, se é de FGTS e outras mais que tem aqui que eu não vou ficar falando para vocês. Mas vocês têm essas quantidades de tipo para vocês classificar a dívida que vocês estão fundando aí. Aqui vem o nome, parcelamento simplificado de precatórios. Ó, aqui está sendo a dívida de precatórios, ó, de 2016 e 2017. O número da lei que permitiu fazer essa dívida fundada, essa obrigação, o ano da lei, a data que foi publicada a lei, o credor para quem você está pagando isso, o número do processo, o ano do processo, número do contrato, data de contrato, publicação do contrato, veículo de publicação. Esse veículo de publicação não é para colocar histórico da dívida, nem muito menos informação. É para colocar em qual foi o veículo de publicação que você publicou. Se foi no site da prefeitura, se foi em jornal de grande circulação do seu município, se foi no Diário Oficial da União, aonde foi que foi publicado. Não é para poder colocar observação igual está aí, tá? Valor de moeda contratada, quantidade e amortização de juros. Se eu vou amortizar juros com essa dívida aqui, se eu vou pegar o valor do principal mais os juros e vou amortizar, tá ok? Se isso é um refinanciamento, se você está refinanciando, você tem uma dívida, agora está refinanciando ela, para ver se fica menor para você pagar, porque foi contratado 250, agora eu tenho um saldo de 184, ó, tá vendo aí? Depois que eu cadastrar todas essas informações, eu vou clicar no botão gravar. Quando eu clico no botão gravar, habilita para mim todas essas abas aqui embaixo. Ó. Aba de vínculo, que é onde eu faço a vinculação das minhas contas contábeis, as minhas movimentações, os lançamentos contábeis, ó, tá vendo? Ó, tirou de um, jogou para o outro, tirou do longo prazo, jogou para o curto prazo. O que já foi amortizado dessa dívida? Então vamos lá. Na aba vínculo, eu vou clicar no botão novo. Ele vai me habilitar uma linha aqui embaixo e eu vou escolher qual é o tipo de vínculo que eu estou fazendo. Eu vou colocar um vínculo e, lógico, uma conta contábil. Então aqui eu já tenho
pré-definido pelo sistema. Principal a longo prazo, principal a curto prazo, juros a longo prazo, juros a curto prazo, principal a curto prazo F, financeiro, que é onde eu faço efetivamente o pagamento. Mas por que tem esse I? Bom, nós vamos estar configurando, vinculando o tipo do vínculo, né, se é longo prazo, curto prazo, com uma conta contábil. E quando a gente clicar aqui nessa aba movimentação, vocês vão ver que vai sair de uma conta e vai vir para outra. Então eu estou movimentando o saldo que foi lançado no longo prazo, está lá no passivo longo prazo, para o curto prazo, para eu executar durante o meu exercício corrente. Ok? Essa é a sistemática. Por isso que tem que ser feito essa vinculação do tipo com a conta contábil. Ah, Alisson, e como é que eu vou informar qual é a conta contábil? Porque tem muita conta contábil aqui. Bom, via de regra, você vai utilizar o plano de contas aplicado ao setor público do seu estado. Beleza? Ah, Alisson, mas eu não sei muito bem ler, eu tenho dúvida ainda. Ok. A nossa função da EIL é disponibilizar o sistema para que você coloque a informação que você vai processar no sistema e enviar para o seu Tribunal de Contas para fazer a sua PCA. Nós não temos nenhuma obrigação de determinar qual é a conta que está, mas nós podemos orientar como você se localizar dentro do plano de contas. Uma outra sugestão, se você tem dúvida de como utilizar o plano de contas, primeira coisa, converse com o seu contador, troque uma ideia com ele. Ei, contador, dá uma orientação aqui, qual é a conta que eu posso jogar para esse longo prazo, para curto prazo, para poder cadastrar essa dívida, para a gente poder fazer esse empenho. Então, procure seu contador, conversa com ele. Ele vai poder te orientar também, que é a função do contador saber qual é, analisar o plano de contas e saber qual é a conta contábil que tem que receber lançamento. Ok? É só uma sugestão, não é um puxão de orelha, nem nada, é só uma observação. Feita a configuração dos vínculos e das contas contábeis, vou vir aqui em movimentação. Em movimentação, eu vou clicar aqui em novo, ele vai me habilitar, eu vou colocar a data da movimentação e vou colocar o tipo dela. Alisson, precisa fazer isso? Sim, meu amigo, precisa fazer isso. Por que precisa fazer isso? Porque, como eu já falei anteriormente, o saldo, esse saldo aqui, ele está lá no longo prazo. Então, eu tenho que trazer para o curto prazo para poder executar ele durante o exercício corrente. Então, essa movimentação aqui, ó, tá vendo? Tem várias outras movimentações. Ó, tem contratação, tem amortização, cancelamento, tem encampação, tem atualização, tem ajuste, né? Tem movimentação do longo prazo por curto prazo, tem movimentação do longo prazo por curto prazo, juros, o principal. Então, essas movimentações aqui, elas são necessárias para você poder fazer os lançamentos. Se porventura você colocar aqui uma movimentação de contratação, você está informando para o sistema que essa dívida está sendo contratada através desse número de contrato aqui, ó, regido entre vocês, tá? Por exemplo, se for um parcelamento, isso aqui é um parcelamento de precatórios, mas se for um parcelamento aí de INSS, dívidas de obrigações patronais, você vai ter que firmar um contrato com o RGPS, com o INSS, ou caso você tenha RPPS no seu município, você vai ter que firmar um contrato com o seu Instituto próprio de Previdência. Dito isso, vou vir para a movimentação e vou fazer a movimentação, tirando do longo prazo, colocando para o curto prazo, contratando, atualizando, cancelando. Então, as movimentações aqui é para você movimentar mesmo, saber qual o valor que você vai colocar em qual tipo de movimentação. Feito colocada a data, colocado o tipo,
o histórico, qual é a fonte de recurso que você vai pagar isso, qual é o valor da movimentação. Você vai vir aqui no botão gravar. No momento que você grava essa movimentação aqui, você gera um lançamento. Então, nessa aba 3 aqui, eu gerei um lançamento. Então, vocês percebam aqui que eu estou tirando do longo prazo e passando ela para o curto prazo. Ah, por que tem aqui o nome, aqui o mesmo nome para uma para outra? Porque não sei se você se lembra, mas quando eu falei aqui de tesouraria, recibo de pagamento, desconto, eu mostrei que vocês podem vir aqui no plano de contas e fazer o detalhamento. Então foi feito um detalhamento para essas contas para poder identificar que essas contas é relativa a esse pagamento. Esse detalhamento foi usado para um controle administrativo desse órgão que eu peguei como exemplo aqui, ó, desse cliente que eu peguei como exemplo. Entendeu? Então, por isso que houve esse detalhamento, né? Como está aqui com o mesmo nome, ok? Foi por isso. Eu vou voltar aqui um pouquinho que eu esqueci de falar um negócio, ó. Não sei se vocês observaram, mas a coluna nome aqui, ó, número, aliás, tá 4. É porque esse parcelamento, essa dívida, essa obrigação a longo prazo, ela já teve 4 movimentações, tá? Independente do ano, do exercício corrente que você está trabalhando. Entendido? Agora aqui eu tenho a amortização. A amortização nada mais é que você falar, ó, eu paguei por essa dívida. Então, quando eu realizo o cadastro do empenho, por isso que eu deixei a telinha de empenho aqui para vocês verem. Aqui, já está até aqui, ó, 7484. Vamos botar aqui, ó. Quando eu coloquei aqui para vocês, é para poder mostrar aqui para vocês, ó, que esse campo aqui, ó, obrigações a longo prazo, ó, tá vendo? Só é possível usar ele quando você cadastra essas informações aqui e você utiliza as mesmas informações que você tem aqui na tela, como aqui, ó, tô pagando. Primeira coisa, ó, eu tô definindo que esse empenho, o tipo da despesa dela é um passivo reconhecido. Eu tô falando que eu vou pagar o INSS, estou utilizando o elemento de despesa amortização da dívida contratual. E aqui, ó, eu estou informando qual é a dívida que eu estou pagando. Então, se eu olhar os lançamentos contábeis aqui, ó, eu vou ter movimentação naquelas contas que a gente fez lá, ó, parcelamento aqui, ó, elas aqui, ó, tá vendo? Então, tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê. Então, se eu não preencher e não mostrar para vocês, não adianta nada eu explicar essa tela de empenho aqui sem passar essas informações para vocês aqui, ó, ok? Então não tem mistério, é você pegar o processo que vai chegar para você do INSS, do RPPS, se for PASEP, né, ou se for até mesmo precatórios, o Tribunal de Justiça vai mandar vocês pegar essas informações que a tela está pedindo aqui e transcrever elas de acordo com o que está no processo que vocês receberam. Beleza? Entendido? Agora eu vou fechar essa tela de obrigações a longo prazo e vou abrir a tela de precatórios. Essa tela de precatórios, ela também está aqui, ó, no menu contabilidade, precatórios, tá? Eu vou usar essa informação aqui, ó. Eu vou usar aqui também, tá? Bom, como eu já havia falado, né? Vamos falar agora sobre precatórios. Então, vamos lá. Nessa tela de precatórios, vou seguir o mesmo exemplo que eu fiz da obrigação a longo prazo. Vou deixar a telinha de empenho aqui para mostrar para vocês aonde que eu vou usar a informação
E vou colocar a telinha de precatórios aqui para vocês poderem ver como que é feito, né? O cadastro. Precatórios. Então eu tenho a natureza do precatório, se é alimentar, se é precatórios anteriores, qual é a natureza, se é comum, se é outras ocupações. Nesse caso aqui foi colocado natureza comum. Aonde que é o tribunal de origem? Foi o Tribunal Regional do Trabalho. Tribunal Regional do Trabalho do seu estado, tá? Ano da apresentação. Isso aqui foi no ano de 2019. Qual foi a ordem de apresentação? Data do ajuizamento. Quem é o beneficiário? Aqui está um suposto nome. Maria Elisa Moreira. Inventei esse nome aqui para poder preservar a identidade oficial da pessoa, né? E aqui está o número do precatório. Aonde que eu acho esse número precatório? Vai chegar um processo para você do Tribunal Regional do Trabalho, que a pessoa reclamou, que teve precatórios para poder receber contra o município, e aí você vai informar aí qual é o número do precatório que foi dado de entrada lá no sistema do TRT. Qual é o regime de pagamento adotado? Então aqui eu tenho o regime normal, regime especial, regime anual, outros. Também vai estar no processo. Se não tiver, você recorre ao seu contador, igual eu já falei. Tá? Número da ação, data da apresentação na entidade, né? Saldo final do exercício anterior, 0. Competência, julho de 2019. Saldo final do exercício atual e valor original do precatório. Então, esse aqui foi um precatório recente, né? Que está aqui, ó, 2019, solicitando que for o pagamento que foi feito, né? Todas essas informações aqui você vai encontrar no processo que vai chegar para você de precatório. Na verdade, chega para a procuradoria. A procuradoria vai encaminhar para poder realizar a despesa. Mas aí vai vir todas essas informações. Mas eu sou o contador, eu não sei como ele pode perguntar à procuradoria que eles têm acesso a todas essas informações. Como na tela de obrigações a longo prazo, nós temos a tela de vínculo. E eu já expliquei para vocês que eu tenho que informar qual é o tipo de vínculo e vincular a uma conta contábil. Legal? Para poder fazer a movimentação desses valores aqui. Então eu já fiz a vinculação, já informei, já vinculei a minha conta contábil ao meu tipo de vínculo. Agora sim eu posso fazer uma movimentação. Bom, nesse caso aqui temos uma atualização de valores. Tá. Vou informar qual é a fonte de recurso e vou informar qual foi o valor da moeda contratada. Então, o valor principal foi 20.189,52 e teve uma atualização de juros, né, ou algo que foi calculado e foi identificado agora, né, além desse outro valor desses 20 mil, mais esses 500, então eu tenho que colocar esse valor aqui para poder fazer a equalização do valor oficial. E aí sim, assim quando eu faço a minha movimentação aqui, ele vai me gerar os lançamentos das contas contábeis. Nesse caso, ele pegou a conta lá do principal e atualizou ela nesse valor de 503 e gerou aqui uma variação patrimonial diminutiva, tá? Então, dependendo da conta que você coloca aqui, aliás, ele atualizou a conta curto prazo, ó, 2111, ó lá, com 2111. Dependendo do vínculo que você informa aqui, ó, a movimentação, os lançamentos saem dessa forma aqui. Então vocês observem muito bem quando vocês forem fazer essas vinculações. Aba amortização. Aqui já tem um empenho, ó,
empenho 5201. Então eu vou colocar aqui, ó, 5201. Tá vendo, ó? Ali naquele campinho ali, ó, localização rápida do número de empenho, ó, só clicar Enter, ó, ele já vai trazer o empenho para mim. Conforme eu expliquei anteriormente também, com dos empenhos de obrigações a longo prazo, aqui também nós temos aqui o precatório. E só vai aparecer aqui quando eu fizer o empenho no nome da pessoa que é o beneficiário, no caso para Maria Elisa Moreira. Vou colocar aqui como passivo reconhecidos. Vou colocar precatórios do ativo civil. Colocar o valor, o histórico aqui de acordo com tem que ser colocado, né? E vou informar qual é o meu precatório para que seja feita a amortização desse valor nas contas contábeis corretas. Então, olha só, vou clicar aqui nesse L, ó, ele vai falar aqui, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Fez a movimentação aqui. Daqui ele vai para a liquidação, da liquidação ele vai para o empenho e aí morre. E de acordo com essas movimentações e as ocorrências que vocês vão estar utilizando aí, isso vai alterando, vai mutando o saldo dos balanços orçamentário, financeiro e patrimonial. Tá bom? Legal, né? Beneficiários. Se você já colocou o beneficiário aqui, mas aqui tem também uma sugestão, uma opção, né, de que foi um grupo de funcionários do mesmo setor ou da mesma unidade gestora, que deu entrada tudo junto, procurou o mesmo advogado, deu entrada tudo junto, e aí o beneficiário vai ser Tribunal Regional do Trabalho. Só que os beneficiários Maria, José, João, Benedito, Joana. Isso também está dentro do processo que vai chegar para você. Vai chegar lá na Procuradoria e a Procuradoria vai encaminhar para vocês. Se vocês quiserem saber como que vocês vão alimentar de beneficiário, coloca aqui. Nesse caso, nesse processo aqui, apareceu um único funcionário. Então, o mesmo beneficiário, eu posso colocar já direto o beneficiário que pediu, e aqui também na aba, o mesmo beneficiário. Tá? Aqui ele vai me falar qual foi a relação de pagamentos que teve para esse precatório e as dotações que são utilizadas para poder pagar os precatórios. Legal? Nós temos a mesma dotação aqui, ó, porém com fontes de recursos distintas, olha, tá? Ó, 50 ficha aqui, você vai ordenar por... não ordenou, não. Vou 52 com 52, 53 com 53, tá legal? Bom, fui breve demais com essas telas, mas eu precisava mostrar para você que a origem dessa informação é daqui, que eu vou usar na tela de empenho. E agora, nesse próximo vídeo que vou gravar agora com vocês, nós vamos falar sobre essa tela bonita que está aqui, ó, empenho.